Fala galera, no vídeo de hoje nós iremos fazer a conferência das caixarias e da alvenaria do segundo pavimento de um sobrado. Roda a vinheta e bora pro vídeo! Então pessoal, aqui é o engenheiro Lucas Azoff. Juntamente com a minha equipe nós decidimos entregar o melhor que nós praticamos diariamente na parte de projetos e também na parte de obras. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho umas conferências e já vamos para a primeira etapa da conferência. Quando você for conferir uma caixaria, além de você conferir a caixaria em si, é muito importante que você confira a ferragem que está dentro dessa caixaria. Então faremos uma conferência prévia, tá, das ferragens que estão sendo montadas. Aqui a gente tem uma bancada de montagem, né, dessas ferragens. Então ali tem os gabaritos, tem os estribos já sendo dobrados, né? E aqui nós já temos algumas ferragens prontas, tá? Tanto para as vigas centrais lá, para as vigas centrais não, as vigas de balanço são essas vigas que acabam tendo, são um pouco maiores, e também para as vigas que suportarão ali somente o peso específico, né, o peso acidental de laje e cobertura, que são essas menores aqui de 25, tá? Então o que é importante conferir? Primeiro passo, a ferragem que está sendo utilizada é o que realmente foi pedido, né, solicitado no projeto estrutural. Então vamos lá. Então aqui a gente vai fazer uma conferência dessas duas armaduras aqui para a gente conferir. Então aqui nós temos basicamente aqui uma armação com 36 centímetros, tá? Então é para uma viga de 40 centímetros de altura. Nós veremos que lá na frente tem um balanço bem expressivo, tá? Tem um elemento arquitetônico. Se você ficar até o final do vídeo, a gente vai colocar ali o render dessa obra para você verificar como que vai ficar esse balanço incrível que tem lá na frente, tá? E aqui tá a armadura dessas vigas. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa aquele like. Então vamos lá, vamos continuar. Nessa estrutura, né, nessa armação, inicialmente nós temos ela de dois tipos. Temos ela simplificada, que seriam essa estrutura somente com 4 barras de ferro. Um trecho dela, se a gente for analisar, ela tem um reforço aqui, ó, tá? Para que é esse reforço em si? Como a gente tem um trecho ali que vai ter um balanço, parte dessa viga ela vai ter esforços maiores do que o restante da viga, tá? E nós criamos, né, ela foi feita somente em um elemento. Então ela vai ser colocada dessa forma, inteiriça dentro da caixaria, de forma que ao colocarmos ela, parte dela ficará em balanço e parte dela, ela dará continuidade em toda a parede aqui. Com essa forma a gente consegue garantir um balanço 100% seguro, porque se a gente for seccionar, se a gente fizer uma seção na viga e partilhar ela, do pilar para lá a gente vai ter uma ferragem, do pilar para cá a gente vai ter outra ferragem. Eu vou explicar um pouquinho lá em cima também. Isso pode te dar problemas em balanço, problemas futuros, com rachadura, o balanço pode ceder, então tem vários problemas que podem acontecer. Dessa forma você evita muitos problemas, tá? É muito bom quando você for fazer um balanço, você sempre crie armaduras inteiriças para você garantir ali a qualidade do elemento estrutural. Então vamos subir, conhecer um pouco mais essa obra, né? E vamos passar algumas dicas extra lá. Bora lá. Então, essa viga aqui é daquela armação que está lá embaixo. Então ela vai ter uma armadura inteiriça de lá até respeitar esse balanço de mais ou menos aqui uns 2,20 metros que nós temos de balanço aqui. Então esse balanço, tá? Nós temos continuação desse balanço aqui. E na parte de trás aqui, ó, né, na parte dos fundos, nós temos aqui um pilar que ele tem uma função estrutural e uma função arquitetônica também.
e nós teremos 4 vigas aqui que vão formar como se fosse um pergolado. Aqui no projeto a gente consegue ver, depois no render que a gente vai colocar no final, vocês verão também esses elementos, que nós teremos aqui 4 vigas que depois serão revestidas ali com madeira, teriam um revestimento diferenciado, e vocês verão esse pórtico, né, e esse balanço que está sendo criado. Tá, Lucas, e agora, o que é importante conferir? Primeiramente, a gente tem lá as armaduras, então já conferiu as armaduras, tá? Agora, o segundo ponto, que é muito importante, nós conferirmos ali o recobrimento que vai ficar das armaduras, tá? O mínimo seria 1,5. O ideal para essa obra, nós estamos trabalhando ali em torno de 2 centímetros. Se é uma região ali que você tem mais incidência de água salobra, né, uma praia e tal, é interessante você colocar, né, ou trabalhar com um recobrimento maior, um recobrimento de concreto, que é aquela espessura de concreto entre a ferragem e o final da viga, né, ou do teu elemento estrutural. Então, próximo passo, fazer as conferências das caixarias, se as caixarias elas estão dando o recobrimento correto que a gente pede, tá? Todas as vigas aqui, elas estão com 12 centímetros, né, pelos 40 ou pelos 25, conforme o projeto exige, tá? Então, como que eu sei que elas estão com os 12? Nós estamos trabalhando aqui com tijolo de 11,5. Automaticamente, quando a gente coloca a tábua ali, ela não fica exatamente nos 11,5. Ela fica uma pequena rebarbinha ali de 2,5 milímetros, 3 milímetros, às vezes um pouquinho mais, que fecha os 12 centímetros que eu preciso. Como a minha armadura ela tem 8 centímetros, automaticamente eu tenho 2 de recobrimento de cada lado, dando um total ali de recobrimento de 4 centímetros, tá? A minha estrutura lá embaixo, ela estava com 36, certo? Então, agora a gente vai fazer a conferência aqui. Se nós tivermos ali os 40 centímetros, automaticamente está tudo certo a nossa estrutura. Lembrando que ainda teremos aqui o pilar. Pilar não, desculpe. Nós teremos a laje. Então, nesse trecho de laje, geralmente nós deixamos algumas folgas ou algumas esperas para fazer um ancoramento ali dessa laje, porque a nossa região aqui acaba ventando bastante quando nós temos um trecho de laje exposto, e essa altura de recobrimento na parte superior ela vai ficar maior do que eu preciso, tá? Seria somente um reforço a mais. Então, bora conferir se nós temos ali os 40 que nós precisamos. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer a conferência dessa caixaria, tá? Então basicamente eu posso conferir por cá. Tá? Eu sei que eu tenho 40 centímetros aqui. Eu tenho 2 tábuas de 20 centímetros fechando o meu 40. Entretanto, na parte de baixo eu tenho aqui uma tábua de 2 centímetros que ela está ocupando o recobrimento aqui da minha caixaria. Então, a forma correta, essa tábua, ela deveria estar por baixo. Então, é um ponto de atenção. Nós temos algumas formas de resolver isso daqui. Primeira forma, repregando a parte de baixo. Segunda forma, nós colocamos uma extensão aqui de 2 centímetros, tá? Ou de uma outra forma também, quando a gente for montar os vigotes, né? Então aqui será uma laje treliçada. Quando a gente for colocar os vigotes, no espaçamento dos vigotes a gente deixa o vão da laje ali, e dessa forma a gente consegue aumentar também a área de recobrimento, tá? Então beleza. Após você fazer a conferência de todas as caixarias, o ideal é você fazer as conferências das ferragens, depois que estiveram alocadas. Aqui nós não temos praticamente nenhuma ferragem alocada nessa parte aqui, tá? E fez a conferência de tudo antes de iniciar a concretagem. Então, primeiro passo, confere
as armações, se elas estão com as ferragens, estão com os vãos, estão com esse espaçamento dos estribos, tudo bem certinho. Segundo passo, confere as caixarias, se elas estão nas alturas corretas, se elas estão com os recobrimentos corretos. Terceiro passo, que é muito importante, a gente conferir internamente se o tamanho dos cômodos estão corretos, tá? Essa conferência ela já foi feita, mas eu vou mostrar de uma forma bem simplificada aqui. Geralmente essa conferência é feita logo nas primeiras camadas do tijolamento, né? Mas a gente vai mostrar rapidinho como que funciona essa conferência e uma conferência de esquadro também, para você ver em loco como a gente confere se as paredes estão no esquadro. Estamos aqui na sala desse futuro imóvel, né? E aqui nós já temos as guias que serão colocadas as lajes, né? As treliças serão apoiadas nessas guias. Então, o que faremos agora? Essa conferência ela já foi feita no início, tá, do tijolamento, mas é muito importante antes de concretar, antes de ter qualquer modificação ali, ou antes mesmo de você fechar as primeiras caixarias dos pilares, você fazer essa conferência. Nós iremos apenas exemplificar e mostrar como é feita essa conferência, tá? Então, aqui eu tenho uma trena laser, tá? E essa trena laser, ela me passa a referência de 2 pontos. Então aqui nós temos um vão, né, de 4 metros e 6 centímetros, tá? Então o que acontece? Nós consideramos mais ou menos um cobrimento de reboco, né, uma cobertura de reboco em torno de 1,5 a 2 centímetros, tá? Então aqui tá 4,6. O vão ideal o vão de projeto, na verdade, né, dessa sala tem 4 metros. Então, considerando ali mais ou menos 2 centímetros, ela vai ficar com 4,2. Então, se a gente for comparar ali um que a gente chama de desvio padrão de qualidade, até 4 centímetros ainda está dentro de um desvio padrão de qualidade de uma obra comercial, de uma obra ali que você tem padrões de acabamento que não estão pré-definidos em projetos, tá? Se você tem um determinado piso que, para não ter recorte, vai precisar ter uma medida entre as paredes exata, assim, assado, é muito raro acontecer, mas tem obras, tem arquitetos que trabalham desta forma, eu aconselho diminuir esse desvio padrão para praticamente zero, se possível, tá? Se você tiver uma equipe bem alinhada, conseguir ter um acompanhamento de obra do início ao fim, com conferência diária, você consegue ter essa qualidade de projeto. Então vamos lá. Primeira conferência, nas primeiras fileiras, pelo menos as 3 primeiras fileiras, já consegue ir lá e verificar o esquadro e verificar basicamente a distância entre as paredes, né, se as dimensões dos cômodos estão corretas. Agora vamos lá, a segunda forma de você fazer a conferência no início é você utilizar aquele nosso carinha, o esquadro, tá? Existe esquadros de vários tamanhos, esse é um esquadro de 60 centímetros por 40, é um esquadro bem fácil para você que é engenheiro, você que é construtor, ter aí no carro, é fácil de você comprar também, você encontra ali em várias lojas, deixa lá guardadinho no porta-mala e sempre que possível você tira o esquadro ali da sua obra, principalmente nos primeiras camadas de tijolo, a gente vai fazer essa conferência. Então vamos aqui na cozinha e a gente já mostra como que é feito essa conferência em si. A gente tem uma parede aqui sem tijolo. Vamos lá. Então, o objetivo do esquadro basicamente é conferir se fecha as dimensões sem folgas. Então aqui, vamos mostrar bem de pertinho aqui para ver como a parede está fechando certinho. Ó, eu estou apoiando em todos os lados e a parede ela não está abrindo para nenhum dos lados. Então isso significa que a parede está no esquadro. Assim como eu fiz aqui, foi feito em todas as paredes no início da obra, tá? Nas primeiras camadas foram feitas
foram feitos esses esquadros. Depois, quando a gente estiver na parte de acabamento, faremos também a conferência do reboco que será feito. Então, às vezes a pessoa ergueu ali uma parede de uma forma bem alinhadinha, tudo no esquadro, sempre plumada, com plumo bem perfeitinho em todas as camadas. Daí chega na hora do reboco, não é a mesma pessoa caprichosa que fez, né? Uma outra pessoa que foi lá e fez meio, como diz aqui na região, meio aeira, né? Então fez de uma forma meio relaxada. Assim, é importante, o rapaz fez a primeira parede lá de reboco, vai lá e confere também o esquadro, se está tudo certinho, e tem uma outra técnica que a gente vai mostrar também nessa parte de reboco. E ao fim, vamos fazer a conferência com o prumo, tá? Então o prumo é esse pêndulo aqui, então o objetivo dele é validar que a parede esteja alinhada, esteja reta, né? Esteja no alinhamento vertical, e essa é a conferência que faremos agora, tá? Então como que é feito essa conferência? Basicamente você pode fazer uma distância aí de 1 metro, ou você pode conferir na parede toda, tá? Então você vai apoiar aqui a nossa parte de guia, tá? E posteriormente a gente vai ver se ela vai encostar ou não, tá? O objetivo é ficar resbalando sem encostar. Aqui a gente consegue analisar que ela está encostando, então isso significa, aqui ela já está aprumada, tá? Então o que significa isso? Se a gente perceber, chega bem pertinho lá do pêndulo do prumo, ele tá livre, quase encostando, né? Então o que significa isso? A parede está aprumada. Se o pêndulo estiver saindo para fora, assim, isso significa o quê? Que a parede, ela está, nesse trecho, ela está fora do prumo, tá? Às vezes tá, por exemplo, 1 centímetro fora do prumo. É ruim? É ruim, por quê? Ou na parte de baixo ou na parte de cima, você vai ter uma área de concreto, né? Um recobrimento de concreto maior. Eu já vi obras que na parte de baixo começava ali com um recobrimento de 2 centímetros e lá em cima ele fechava com quase 5 centímetros. Então o que aconteceu? A parede, ela foi abrindo, ela foi indo para a lateral direita. Se ela vem para dentro, automaticamente aqui começa mais grosso e lá em cima ela vai ficando mais fino. Se ela vai abrir para fora, automaticamente a parte de baixo ela começa mais fino e a parte de cima ela começa a ficar mais grosso. Então o prumo é feito, né? Você aprumar a parede é feito geralmente a cada 2 camadas, a cada 3 camadas. Já vi pedreiro prumar tijolo por tijolo. É difícil, tá? É difícil, mas eu já vi alguns profissionais caprichosos assim. E quando a parede está verde, vamos dizer assim, a massa ainda ela não está seca, é mais fácil de você, por exemplo, viu que a parede ela está abrindo ou está muito fechado o prumo, você consegue apoiar 2 tábuas, uma de cada lado, e mover até que ela esteja no prumo. Então é uma dica extra aí. Então, utilização do prumo sem segredo, você pode conferir tanto elementos por elementos, tá? Você consegue conferir a parede como um todo, tá? Então o objetivo é deixar ele parar e ver se o pêndulo está bem alinhadinho. Então o objetivo é isso, assim, ele ficar encostadinho, mas não travado. Então ele fica ali, ele fica só uma frestinha. Então significa que a minha parede está aprumada. Prumo é esse carinha aqui e essa é a utilização. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de uma forma bem didática, bem simplificada, tá? Com uma linguagem bem simplificada, pouco técnica, para trazer ali de uma forma de fácil compreensão. E não se esquece, já deixa o seu like, ativa o sininho ali das notificações e se inscreve no nosso canal.
Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, até a próxima. Tchau!